A Moreninha, de Joaquim Manuel Macedo, foi publicada em 1844 e é o primeiro romance romântico brasileiro. Foi considerado entre as 4 divisões do romantismo, um romance urbano, porque se passa na corte e retrata os hábitos da vida na corte. Ele foi publicado em forma de folhetim. Lembrando rapidamente o que era o folhetim. O folhetim é dos romances quando os capítulos saíam no jornal diariamente ou semanalmente. Então, muitos desses romances, o quê? Eram muito grandes e há muitas partes que você pode cortar, que não vai fazer falta alguma, porque vocês concordam comigo, quanto maior fosse o livro, mais tempo ele demoraria para terminar e assim venderia mais jornais. Então, capitalismo aí, galera. E o que se passa na Moreninha? O próprio nome já diz, olha como é que tem um toque de brasilidade, porque as heroínas europeias geralmente eram o quê? Olhos claros, loiras. Então, a gente já vê na Moreninha o quê? Morena, a marca do cabelo escuro presente no solo brasileiro, porque aqui a terra é quente. Porque por mais que ela tivesse a pele morena, mas morena para os padrões da época, devido ao sol que tinha aqui, porque, bem, ela era claramente branca, porque no contexto da aristocracia daquela época, ela não faria parte da aristocracia se ela não fosse branca. Enfim, mas a gente já vê essa marca de brasilidade inicialmente, até no próprio título do livro. E conta a história da Moreninha, que se chama Carolina, e é criada pela avó, Dona Ana. Ela é irmã do Felipe. O Felipe tem 3 amigos, o Augusto, que será o nosso protagonista, o Leopoldo e o Fabrício. E os 4 são estudantes de medicina. E o livro começa com o Felipe convidando os 3 para passar um fim de semana na ilha D, que é onde a sua avó mora. O livro nunca diz onde é essa ilha, só se refere sempre à ilha D e depois, bem, devido a todos os detalhes que ele dá sobre a sua relação com o local, ficou sabendo que era a ilha de Paquetá. Ok. Aí o Augusto não quer inicialmente, por mais que seja uma reunião considerada até para poucas pessoas, ele não quer ir e tudo mais, e acaba revelando que ele está desiludido com o amor. E estará nessa reunião a Moreninha, irmã de Felipe, e mais 2 primas de Felipe. E os amigos fazem uma aposta entre eles, que o Augusto jura que não irá se apaixonar. E caso ele se apaixonasse e ficasse mais de 15 dias apaixonado por uma mesma moça, ele teria que escrever um livro pagando a aposta, que no caso ele perdeu. Caso contrário, quem escreveria esse livro seria o Felipe. Ok. Aí eles acabam indo para a ilha. E na ilha, aí aparece a Moreninha, né? Ela tem 14 anos, ela é descrita como uma criança, e realmente ela ainda era uma criança, né? Em alguns momentos menciona ela, porque ela era muito travessa, então se referem a ela como uma criança e não como uma mulher, porque ela tá nessa fase de transição também, apesar de nessa época 14 anos já ser uma idade considerada boa para casar, né? E ela é descrita como uma menina muito alegre, muito travessa, bem encantadora mesmo, apesar dela ser travessa. E todas essas características que eram prezadas nas heroínas românticas. E ela começa a brigar, discutir muito com o Augusto e tudo mais, não dão muito certo inicialmente. E no momento desse fim de semana, o Augusto tem uma conversa com a Dona Ana numa porta de uma casa, porque os terrenos das pessoas ricas, né, eram muito grandes. Então era assim, a casa, mas sei lá, mais meio quilômetro da chácara, né? E estão na porta da caverna, que ficava no terreno da família, né, conversando com a Dona Ana. E ele revela que a sua inconstância no amor, sua desilusão com o amor, deve ser ao fato de que quando ele era criança, ele estava em uma viagem com a família dele, e ao brincar na praia, ele encontrou uma menina, que ele não sabia o nome, não sabia quem ela, e essa menina também não sabia o nome dele, e os dois brincaram, e de repente, enquanto eles estavam brincando na praia, apareceu uma outra criança pedindo socorro, porque o pai dele estava lá doente, morrendo. Aí o Augusto e a Carolina foram lá e ajudaram o velho lá quase morrendo, e deram um pouco de dinheiro que eles tinham com ele, até porque eles eram crianças, né? E o velho ficou muito grato por aquilo, depois ele acaba morrendo, e fala que os dois... Olha pra ver, gente, que loucura, eles nem se conheciam. Aí o velho fala que os dois vão se casar, que era aquilo, ele via nos dois um amor muito lindo, e dá um camafeu pra menina guardar pra simbolizar aquele amor.
passou, acabou, os dois nunca mais se viram, não sabiam quem era, porque eles não sabiam o nome do outro. E tudo bem, aí o Augusto conta essa história pra avó de Carolina, e ok, passou. Aí ainda nesse fim de semana, há um sarau na ilha dele, na casa da dona Ana. E esse sarau, ele é muito importante em alguns aspectos pro livro, porque uma das funções do romance urbano era exatamente retratar os costumes da vida na corte. E quando o Joaquim Manuel Macedo descreve esse sarau no livro, ele faz ele de uma forma realmente muito descritiva, cumprindo uma das funções do urbano, que era falar para as pessoas da sociedade, porque esses romances eram escritos para as pessoas da alta sociedade, né? Como se portar. Porque ao descrever uma heroína romântica, tá, a mulher fez assim, assim, assado, esse deve ser o comportamento de uma mulher. E nesse sarau ele faz meio que, na descrição desse sarau, ele faz meio que um resumo de como todo mundo devia se portar em um sarau. Ó, acompanha o trecho. Um sarau é o bocado mais delicioso que temos, de telhado abaixo. Em um sarau, todo mundo tem o que fazer. O diplomata ajusta com um copo de champanhe na mão os mais intricados negócios. Todos murmuram e não há quem se queixe de ser murmurado. Ou seja, tá todo mundo fazendo fofoca, falando de todo mundo. O velho lembra dos minuetes e cantigas do seu tempo. O moço goza de todos os regalos de sua época. As moças são no sarau como as estrelas no céu. Olha a linguagem romântica e bem poética mesmo. As moças são como as estrelas no céu. Bem meloso, né? Estão no seu elemento, aqui uma, cantando sua cantiga, eleva-se vaidosa nas asas dos aplausos, por entre os quais surge, às vezes, um bravíssimo inopiado. Olha pra você ver, quando ela entra, eleva-se vaidosa na asa dos aplausos. E eleva-se, ou seja, ela tá gostando também de entrar no salão de dança e ter sido aplaudida. Por quê? O que as debutantes naquelas épocas procuravam? Não era o marido? Então, assim, ela entrar no salão, chamar a atenção, pra ela tá tudo lindo e maravilhoso. E é isso mesmo que ela quer. E outro trecho, logo abaixo, ó. Outras criticam de uma gorducha vovó, que ensaca nos bolsos meia bandeja de doces que veio para o chá, e que se leva aos pequenos dias, que ficaram em casa. Finalmente, no sarau, não é essencial ter cabeça nem boca, porque, para alguns, é regra, durante ele, pensar pelos pés e falar pelos olhos. Ou seja, no sarau, falar pelos pés. Todo mundo tem que dançar e falar pelos olhos. Ou seja, observar tudo que está acontecendo. Ele tá falando o quê? Que na outra sociedade também rolava fofoca. Além de ele escrever brevemente quais são os papéis das mulheres, dos homens, das moças, dos rapazes, dos velhos, das velhas, ao ele descrever o que todo mundo tá fazendo num sarau, ele tá ali falando com as pessoas, né, na real sociedade da época, deveriam se portar no sarau ao descrever um comportamento apropriado para eles. Ok. Aí passou o sarau e no final desse fim de semana o Felipe começa a se aproximar da Moreninha e ela também dele, eles começam a gostarem um do outro. Aí o Felipe começa a ficar apaixonado. Só que ele estuda medicina e tem que voltar para a cidade. E ele promete voltar para visitá-la. E ok, ele volta uma vez e fortalece, né, esses laços que eles começaram a criar. E volta pra cidade, né, porque ele tá lá na faculdade de medicina, né. E ele realmente cai de amor, fica louco, doente, apaixonado. E o pai dele percebe que ele tá realmente muito apaixonado, demonstrando muito sentimento mesmo, bem típico do início do romance romântico no Brasil, né. E o pai dele proíbe ele de visitar a Moreninha, porque na concepção do pai, esse romance estava atrapalhando os estudos dele. E realmente estava, porque ele só falava em Moreninha e pensava em Moreninha. E o Felipe não aceita isso. Aí, num determinado fim de semana, no qual ele prometeu visitar a Moreninha, o pai do Felipe o tranca no quarto. Gente, essa parte é muito engraçada. E pra ele não poder visitá-la, né? E ele cai doente de amor, literalmente doente. Aí o pai percebe que ele realmente amava a Moreninha e que não ia adiantar ele tentar separá-los, que o melhor seria eles ficarem juntos. Enfim, aí muda de ideia e vai com o Felipe, com o Augusto, desculpa, até a ilha dele visitar a dona Ana e a Moreninha para acertar o casamento dos dois. Entre o pai do Augusto e a dona Ana, os dois aceitam o casamento, aí só falta os dois se acertarem. Aí o Augusto vai conversar com a Moreninha para ver se ela quer se casar com ele, né? E
os dois conversam na mesma porta da caverna que ele conversou com a dona Ana. Aí ela fala pra ele assim, ok, eu gosto de você, você gosta de mim, mas e a menina que você gostava quando era criança e tal? Ou seja, sinal de que ela escutou a conversa que ele teve com a dona Ana antes, né? E ela vai o pressionando. Tá, você gosta de mim? Ela, você não prometeu se casar com ela? Aí ela fala, você não pode se casar comigo sem desfazer a promessa que você fez a ela. Vai encontrá-la. Ele, por mais que seja uma promessa impossível, porque ele não faz ideia de quem é essa garota, ele promete que vai encontrá-la, terminar a promessa que ele fez pra ela anos antes, ainda que os dois fossem crianças, né? Duas crianças. E quando ele tá lá falando, vou fazer isso, mas não sei como, aí ela vai e fala e tira do seio dela um lenço que dentro dele tem enrolado camafeu e revela que ela que era criança lá da infância dele, ou seja, a mulher que ele prometeu passar o resto da vida era a mesma mulher pelo qual ele estava apaixonado agora. Aí os dois têm um final feliz. E é isso, gente. E esse romance caiu muito no gosto popular, porque é um romance bem leve, com uma história bem simples, ou seja, muito fácil de ser lido e com a linguagem relativamente mais simples do que a que era escrita antes. Então, assim, caiu mesmo no gosto popular e a importância dele. Primeiro, romance romântico brasileiro, um dos principais romances urbanos, porque ele retrata de maneira bem simples como deve ser o comportamento das pessoas na sociedade, faz um retrato da vida na corte. Os homens faziam o quê? Quando não se envolviam na carreira política, estudavam medicina e direito, que era as faculdades, os cursos em voga da época. As mulheres deveriam ser de comportamento bem simples mesmo. Deveriam o quê? Se casar. A gente vê que o casamento também é arranjado pelas famílias, porque por mais que o Augusto tenha interesse na Carolina, quem foi acertar o casamento dos dois? Os pais. Não foi o Augusto que foi lá pedir pra dona Ana a mão da Carolina em casamento, foi o pai dele que foi. Então a gente vê um retrato bem específico mesmo de como era a vida da sociedade naquela época. É isso.